Bem-vindos ao nosso canal, onde temos a oportunidade de ouvir pessoas com experiências e conhecimentos diferentes a um clique de distância. Hoje tenho a Cláudia Veiga. Cláudia, eu conheço a Cláudia desde os 16 anos, quer dizer, ela com 16 anos, eu tenho mais, não digo. Já vão alguns aninhos. Cláudia, tu, quando eu te conheci, tu estavas a estudar ciências, correto? Sim, estava para aí no 10º ou 11º, qualquer coisa Exato. assim. Diz-me uma coisa, sempre achavas que ia estudar ciências ou tinhas outro? Porque há aquela pergunta que a gente normalmente faz, quer dizer, os adultos fazem às crianças e aos jovens, o que é que queres ser quando fores grande? É Ah, verdade. sempre sabias ou foste mudando os teus gostos? Olha, foram mudando, mas dentro das ciências sempre. Houve ali uma fase em que até pensei, epá, será advogada? Mas isso passou muito rápido. Mas de Não, dá-me resto, trabalho. sempre dentro das ciências, portanto. Ah, hum, agora estás a estudar, quer dizer, agora estás a acabar de fazer o mestrado, não é? Estás a finalizar, tá? Não é? O Sim, mestrado em Engenharia do Ambiente, correto? do ambiente, exatamente. Já sabias que era isso quando foste para a universidade, que era o ambiente, ou estiveste indecisa em qual engenharia seguias? Não, não, por acaso não. Eu escolhi mesmo a engenharia do ambiente como primeira, segunda, terceira opção, mas em diferentes Pronto, locais. tu foste foi para o técnico, não é? Engenharia do ambiente. Tu foste Já estudar, estás. sabia e foi fácil escolher, foi fácil escolher. O Gui, por acaso, o Guilherme, outra vez teve até uma ideia de fazer uma folha de Excel e Eu pôr os vi, prós e os eu contras. vi, eu vi, eu fiquei assim: "Uau, espetacular, uma decisão Exatamente. informada". É muito bom para. Realmente é ótimo, mas para qualquer coisa, acho que qualquer coisa que a gente tenha Claro, dúvidas, claro, é claro, bom claro. fazer tipo essa folha de Excel e, e analisar realmente o que é bom para nós. Agora, tu estás a fazer a tese no técnico, não é? Estás a finalizar. Podes-me dizer qual é o tema? Ou é segredo? Posso, posso, Tu dizes. é top secret, posso dizer. O meu tema, eu vou acho que mais do que falar sobre o tema científico, acho que seria mais interessante simplesmente explicar sobre o que é que é. É sobre saneamento, sobre especificamente sistemas descentralizados de saneamento, ou seja, é o tipo de saneamento mais adequado para zonas mais isoladas, para pequenas povoações isoladas, ou seja, descentralizado, fora da centralização, fora da típica rede de saneamento que nós temos em cidades como Lisboa. Exato. Hum, Então, é uma área que eu gosto mesmo muito uhum. e estou muito entusiasmada por poder desenvolver a tese nesse tema. Boa. Olha, normalmente, isto agora, ninguém me leva mal, Ok. porque nós somos engenheiros do ambiente, mas há assim um bocado, não sei se posso dizer a palavra preconceito, ou, não, ou então, se calhar as pessoas não têm uma noção correta sobre o que um engenheiro do ambiente faz, não é? As possibilidades que existem, não é? Podes É explicar um verdade. pouco sobre isso? É verdade. Até eu já tenho um pitch pronto, porque desde que eu entrei, desde que eu comecei a falar que queria engenharia do ambiente, a pergunta era sempre: queres o quê? Entrei para a faculdade, onde é que estás a estudar? Estás a estudar o quê? Estou a estudar engenharia do ambiente. Estás a fazer o quê? Eu não sei o que é engenharia, mas do ambiente, o que é isto? Estes miúdos. Então eu já tenho um pitch, não é? E eu gosto sempre de parar por pensar um bocadinho sobre o que é engenharia em si e depois aplicá-lo ao ambiente. Então, o engenheiro é alguém que faz e usa a aplicação de conhecimento científico, matemático e também de criatividade para desenvolver soluções para problemas técnicos. Isso é todo o engenheiro. E o Ah, engenheiro do ambiente faz exatamente isso para o ambiente. Ou seja, é alguém que está vocacionado a desenvolver soluções tecnológicas para proteger a qualidade ambiental e também para assegurar a gestão de recursos naturais, tanto em territórios urbanos como em territórios rurais. E este é o meu pitch. boa. Muito bem, já foste bem preparada.
Não, isto já são muitos anos, estás a perceber? Muitos anos a responder esta pergunta, portanto eu já, eu tento não respondê-la de uma maneira tipo à robô, mas já repetiste muitas vezes. Olha, eu por acaso, na minha altura, não só via muito, ou se calhar as pessoas à mina volta, não é? Isto depende também, acho eu, do ambiente em que vivemos e onde é que estamos, não é? Mas há aquela tendência às vezes das pessoas dizerem que as engenharias é para rapazes e as raparigas não vão muito para engenharias. Hum, É Pronto, verdade. apesar de. Não é por. Acho que se a pessoa gosta, seja rapaz ou seja rapariga, se gostam, os jovens, não é? Seja que sigam. No teu caso, ouvias muito? Não, é porque depende, até tenho pessoas que nunca ouviram isso, há outras pessoas que já ouviram. É Isso verdade. deu-te dificuldade de seguir engenharia ou ainda deu-te mais aquele motivo de eu vou seguir engenharia? Vamos mostrar como é que é. Olha, por acaso tens razão e concordo contigo. Diferentes pessoas com diferentes experiências, não é? Tenho amigos, amigas que dizem que sim, que sentiram um bocadinho isso, outras que não. Eu pessoalmente, a minha família, pá, não seria uma família para para isso acontecer. Mas, no entanto, não da minha família, mas sim talvez de outras pessoas, quando me perguntavam, pessoas que até que nem conheciam muito bem, me perguntavam o que é que eu estava a estudar e eu dizia engenharia e as pessoas ficavam, oh meu Deus, mas tu és uma rapariga, o que é que estás a fazer a estudar engenharia? Já me disseram isto, e não foi só uma vez, e só uma vez. E já me perguntaram mesmo, pessoas com as quais eu já cheguei a trabalhar, pessoas inteligentes, não é? Se bem que a palavra inteligência, pronto, tem uma definição assim muito, muito pomposa, mas pessoas já me chegaram a perguntar, mas explica-me lá, tu és mulher, porquê que tu estás a estudar engenharia? Não entendo. E eu pensei, mas tu estás a brincar, certo? Eu pensei que fosse uma brincadeira. E ri-me, ha, 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 mas não era. Às vezes é o melhor. Eu depois tive que explicar uma coisa que é bastante óbvia para mim, não é? Mas isto foi Pois, só um caso isolado, não é? Mas de pois. resto, sim, acontece muitas vezes, e mesmo falando com as minhas amigas que estudam comigo, elas também refletiram e também acabaram por dizer que sim, acontece muito. Pessoas que não lhes conhecem muito bem, quando descobrem o que é que estão a estudar, ficam assim, epá, a sério, tu, Mas, mas às vezes engenharia? não é. Desculpa, mas às vezes não é por maldade, que as pessoas às vezes. Não, A gente não, às vezes pode sentir-se um bocado ofendidos, não é? Mas neste caso não, eu acredito que né, as pessoas não fazem por maldade, é por curiosidade, porque, ou por sim, exemplo, aquilo que eu digo é, se a gente for a ver a televisão, nós vimos que tipo de profissões é que nós vemos. Vemos atores, vês os futebolistas, atletas, não é? Depois as crianças e os jovens têm contato, se não for com os pais, além das profissões dos pais, é os professores, os bombeiros que vêm os bombeiros, os médicos, ou seja, estas são as profissões que geralmente as crianças e os jovens estão a par, não é? E há muitas outras profissões, em relação até às engenharias, que às vezes estão escondidas, que as pessoas às vezes não têm noção que existe. Pronto, e acho que e é porque por essa razão que eu acho que muitas pessoas também perguntam, porque se calhar na família ou nos amigos, poucos se calhar ou estudaram engenharias, ou então se alguém estudou, se calhar era só um rapaz, e um amigo, e depois as raparigas. É normal, acontece. Mas eu ainda sou muito daquelas pessoas que olho muito para o positivo, para o lado positivo, que sim, as pessoas é mais por curiosidade. Pronto, e é bom, ao sim, menos sim, perguntam e tiram as dúvidas. Acho que claro, claro. fica sempre bem. É falar que a Agora, gente entende, não é? exatamente. Depois, estás a estudar Engenharia do Ambiente, no entanto, também foste voluntária da First Lego League, que noutra vez também já falei sobre o Gui, que falámos sobre a Sim, First Lego League, é um programa da Fundação First, que é para os jovens e crianças, para atraí-los ou inspirá-los para as áreas das ciências e engenharias. Um,
E então eu fui-te chamar a atenção se quiseres ser voluntária, porque já não tinhas idade para participar, ias participar de outra maneira. Em questão como Exato. voluntária, o que é que, ou seja, primeiro o que é que te motivou a ser voluntária? Curiosidade. Eu sou uma pessoa muito curiosa e quando me fazem um convite, eu digo que sim. Normalmente, se me parecer bem, eu não digo que sim a tudo, vá, vamos com calma. Se fizer um convite que me pareça ser interessante, mesmo que seja algo que eu nunca experimentei, eu vou e experimento, porque pode ser que encontre algo que goste. E ainda bem que fiz isso, porque lembro-me perfeitamente do meu primeiro dia como voluntária, em que cheguei a casa completamente maravilhada. Porque ali estavam os jovens desde os 9 aos 16 anos, tanto rapazes como raparigas, jovens que foram, pretende de várias partes, não é? Tem a parte do projeto científico, tem que criar uma solução para esse problema e depois tem os 5 minutos para vender a ideia aos juízes. Sim, Depois tem a parte do robô, criar o robô para fazer o máximo de missões possíveis em 2 minutos e meio. E tu estavas na parte da secção de orientação das equipas, estavas ali responsável, teres que exato, ter a exato, certeza que cada equipa estava no sítio certo, à hora certa, etc. exato. Então, qual foi a tua experiência como estares ali no meio daquelas jovens e ver a reação deles e eles a participar? Estavas à Olha, espera que fosse, digamos assim, intensivo? Há quem já me tenha dito que tinha sido intensiva. a sério? Uhum. Olha, eu por acaso, eu gostei imenso do espírito, que é uma competição muito saudável. As pessoas entendiam que estavam lá a competir, mas também estavam a partilhar ideias e a interajudarem-se. Portanto, foi uma competição bastante saudável, não achei que fosse intenso nesse aspecto. Fiquei bastante até inspirada pela maneira como os miúdos levaram a sério os desafios, como fizeram a pesquisa, prepararam as apresentações deles. Inspirou-me até a mim, até a estudar mais no meu dia a dia. Portanto, foi um ambiente muito positivo, muito bom. E eu reparei que alguns miúdos, sim, porque depois tu tens aqueles miúdos mais sensíveis do que outros, Uhum. e que ficavam um bocadinho mais nervosos antes de terem que fazer alguma apresentação, e era bom eu poder estar lá para poder ajudar a relaxar um bocadinho e a descontrair antes das competições. Não, não, quando eu falei intensivo, por acaso foi mais uh, eles terem. Foi mais no sentido, não estavam à espera que os miúdos levassem aquilo a sério. Estás a perceber? É verdade, é verdade, e realmente levaram mais a sério do que eu estava à espera. E eu também fui surpreendida, eu fiquei surpreendida porque não estava à espera que os desafios fossem assim tão complexos. E não são complexos no mau sentido, se calhar utilizei mal a expressão, mas realmente mais um bocadinho elaborados e que exigissem, se calhar, talvez um pouco mais de tempo e de mais pesquisa. Não tem a ver com dificuldade intelectual, por assim dizer, certo? Uhum. Eu gostei muito dos desafios, eram todos acessíveis para crianças, só exigia que trabalhassem em equipa, que tivessem um mentor e que dedicassem X horas por semana, não muitas, às vezes 1 hora e meia bastava. Para conseguirem completar todas as tarefas. E sim, é verdade, não estava à espera que os miúdos levassem aquilo tão a sério como levaram, mas fiquei muito, muito inspirada por ter sido o caso. E tu que tinhas mais contato com as equipas, agora, no caso, como és uma jovem senhora, as meninas lá, o que é que achaste das meninas quando estavam a participar? Quando viste equipas de raparigas? Porque havia só equipas também só de raparigas. É verdade, eu fiquei muito contente de ver assim tantas jovens interessadas no mundo STEM, não é? De ciências, engenharia, tecnologia, matemática. Por acaso E, elas perguntaram alguma coisa sobre ti quando sabiam que estavas a estudar engenharia? olha, boa pergunta. Eu lembro-me de ter tido conversas muito interessantes com muitos miúdos ao longo dos anos, com curiosidade em relação à engenharia. Uns tinham receio se era pá, demasiado difícil e se seria o curso certo para eles, pá, mas crianças pequeninas. Outros mais graúdos, não é? Também havia lá miúdos de 16 anos que já estavam a pensar em faculdade, etc.
Mas sim, eu tenho assim, eu tenho a certeza que tive essas conversas, não estou a ficar maluca. Agora, quantas dessas conversas foram com miúdas? Eu não te consigo dizer com Não há certeza. problema, Tenho uma ideia do que aconteceu. não há crise, não há crise. Por acaso estava com curiosidade, por isso agora estava a aproveitar esta altura. Não, foi uma pergunta super interessante. Eu é que não tenho assim. Eu gostava de agora de ter assim uma história super motivadora de uma miúda de 14 anos, mas não me lembro assim distintivamente com quem é que tive essas Eu por conversas. acaso tenho, quer dizer, eu por acaso tenho, já vão lá 17 anos. Não, mas eu por acaso tenho orgulho de cada equipa que participou ao longo destes 17 anos e também tenho Sim. orgulho dos professores e pais, que há equipas que foram feitas também por pais, e as equipas até que foram organizadas por professores e os pais que apoiaram esses professores. Tenho muito orgulho por eles porque isto realmente era uma coisa que era extra atividade, não eram obrigados a participar. Claro, claro. E colocaram tempo do seu tempo, deram do seu tempo para estar ali com as crianças e também depois tenho orgulho das crianças e dos jovens que aceitaram o desafio, não é? Porque em certo sentido Claro. tem que ser trabalho de equipa entre todos nós. Eu lembro-me de uma equipa que agora elas também já estão na universidade, que acho que elas devem ser para a tua idade. Ou devem ter acabado. Umas depende, aquilo era assim de escadinhas, tínhamos assim uma equipa, era assim de escadinhas, que foi feita por Sim, sim. pais e eram só raparigas e elas até foram à Alemanha, ficaram em terceiro lugar no Teamwork, que elas foram também tipo, olha, a gente vai e vemos logo o que é que isto dá. Mas ficaram em terceiro lugar no Teamwork e também depois participaram também em Espanha, que eram os Opens, a gente chama os Opens International Competition, Championship. Pronto, e então, mas foi muito interessante. Mas todos gostei, gosto de ver, e depois também conheci, eu como também já participei em outros Eventos, que também já foste, que é o Pixel Camp, que é para adultos, não é? E é onde eu vou buscar meus voluntários, e lembro ver lá jovens que tinham participado, ou seja, quando eram miúdos, participado, mas estavam lá, que eram do norte de Braga, que eram por acaso da equipa do professor Lúcio. E lembro-me deles lá, até tirámos fotografias, estivemos a conversar, eu assim, e também seguiu a engenharia. Ou seja, por acaso tenho que ver se encontro para entrevistá-lo. Não, mas foi. Mas agora anda atrás de todos, professores, pessoal, português, inglês, anda atrás de todos para fazer entrevista. É a minha maneira, pá, se somos 17 anos, temos que mostrar aqui o trabalho que temos feito aqui em Portugal. E não, é que há uma coisa que eu tenho notado ao longo destes anos, é que nós temos até a indústria em Portugal, várias empresas e várias indústrias que as pessoas nem têm noção que nós temos. O pessoal até em engenharia, ou seja, as pessoas pensam que é só lá fora. E então mostrar que em Portugal também temos coisas boas, não é? Que são feitas e com qualidade, feitas made in Portugal, com qualidade, e que, ou seja, que possam, pronto, que possam depois também fazer parte. Porque eu acho que é interessante que a gente consiga criar algo na nossa vida que depois também tenha impacto, um bom impacto na vida das outras pessoas. Porque acho que só assim que a gente consegue crescer, não é? E também só assim que a gente pode melhorar o mundo à nossa volta, porque em realidade a gente não pode, nós não controlamos o mundo, não é? É muito vasto, mas podemos fazer impacto ao pé de nós, não é? É E depois a verdade. pessoa se muda está noutra cidade e depois também vai a fazer um impacto na sua comunidade que está aí nessa cidade. E se a gente fizermos, isto é como um puzzle, se a gente todos trabalhar, É criamos verdade. algo de bom e de interessante. Sim, sim. Agora, outra questão que eu tinha que era. Tu também, pois, lá está, após ver como é que tu trabalhavas nos torneios, depois também te convidei para dar as aulas comigo nas escolas. Sim. Deste tanto a robótica e como deste também game develop. É Qual foi verdade. a experiência? Porque assim, tu em engenharia ambiente, tu aprendes por acaso, lembro-te de teres dito, tu aprendes a parte de programação,
mas Sim. não é tão vasto e então tu decidiste por ti própria e ias aprender programação à parte. Exato. Eu vou clarificar isso então. Nós aprendemos sim programação. No ano em que eu entrei, o currículo de programação foi dado com Fortran, que é uma linguagem tipo latim. Já ninguém fala aquilo. Espero não ter dito nenhuma asneira. Espero não ter ofendido ninguém nem ter dito nenhuma asneira. Mas pronto. Fortran é uma linguagem muito importante e graças ao Fortran eu consegui aprender a programar e aprender a lógica da programação, e quem aprende uma depois aprende as outras linguagens, por isso eternamente grata. Mas fiquei muito contente quando o técnico decidiu adotar o Python como a linguagem de programação a ensinar no curso de Engenharia do Ambiente, Biológica e Química, porque esses cursos antigamente, quando eu entrei, davam programação com Fortran. Agora já dão com Python. Por isso foi isso que eu fiz. Eu decidi aprender Python à parte, porque na faculdade não me estavam a ensinar na altura. Hoje em dia os meus colegas já não têm esse problema. Aprendem logo Python, já está tudo bem, tranquilo. Tu aconselhas, como é que tu poderias aconselhar um jovem a aprender programação? Um jovem que não esteja na universidade, atenção, está na escola, tipo, até pode estar no segundo ciclo, terceiro ciclo, seja, ou de secundário, e quer aprender a linguagem. Há várias linguagens e é como a nossa a linguagem, né? Temos a língua portuguesa, inglesa, etc. E há várias linguagens de programação e normalmente cada linguagem tem um objetivo, ou seja, não é? Por exemplo, o Python, Claro. por acaso, é interessante, a linguagem do Python é que consegue-se, pode-se utilizar em várias áreas, tanto na internet como na parte robótica, Sim. etc. Porque há umas linguagens que é só especificamente para aquilo e não podem usar noutras Exato. áreas. Agora já me esqueci o nome. Por exemplo, o Python, para uma pessoa conseguir aprender a programar, tem que ter uma disciplina. Como é que tu te organizaste, não é? Como tu tinhas a tua escola, tinhas outras coisas, como é que tu te organizaste para aprender a linguagem Python? Foi tipo ir ler ou foi por projetos? Como é que tu fizeste e como é que tu aconselhavas os jovens a poder aprender uma nova linguagem mesmo que não tenham na escola? Exato. Eu acho que o meu processo de aprendizagem já começou mesmo na faculdade com o Fortran, não é? Porque ali é que o professor me ensinou a pensar com lógica, a adequar a lógica da programação, não é? Ah, e mesmo no currículo nós tínhamos um projeto final que foi bom para meter as mãos na massa e poder ter uma ideia do que é programação, não é? De programar. E a partir daí é mais fácil aprender outra linguagem, portanto o meu trabalho foi muito facilitado. Eu gosto, e depois, epá, é uma pergunta realmente com muitas camadas, porque eu tenho esta maneira de ver as coisas, até por já ter trabalhado em escolas com crianças, que cada pessoa aprende de maneira diferente. No entanto, eu venho não só por mim própria, mas por observar também as pessoas à minha volta, eu vejo que a programação é uma coisa que se aprende com mais gosto e mais facilidade com prática. Portanto, ter uma boa ideia da sintaxe, e hoje em dia existem tantos mini cursos de introdução ao Python para a pessoa entender como é que é a sintaxe da linguagem ou outra linguagem qualquer, certo? E a partir daí começar a pegar em mini projetos, e temos na internet mil e infinitos recursos gratuitos em que podemos aprender fazendo mini projetos, portanto é isso, pôr as mãos na massa. Pois, eu sempre fui uma pessoa que trabalhei por projetos. Sempre aprendi mais tendo um projeto, não sei, ou se calhar porque é mais interessante, não é? Teres uma coisa ali feita e depois ver essa ideia dar vida, seja em qualquer Exato, área, até em design, até em outras áreas. Acho que quando se tem um projeto, eu por acaso acho que aprendo mais assim, eu aprendo a parte visual, a parte do projeto por fazer algo. Tanto que é interessante que por causa das formações que eu dou a professores da Lego Education Academy,
Uma coisa é Aham. sobre, a gente fala sobre play hard, play, fun play, hard play, Uhum. ou seja, porque há sobre brincar. E até Uhum. cá em Portugal até fala-se, até está-se a começar, quer dizer, já existia pessoas, professores a falar sobre a importância das crianças brincarem, porque as crianças ao brincarem aprendem. E Sim. eu posso dizer que na minha altura a gente brincava mais que eu vejo as crianças agora. Acho que as crianças, pronto, agora a gente está fechados em casa, não é? Estamos só quase, mas notava que na minha altura, quando andava na escola, brincava mais do que estávamos dentro da sala, quer dizer, da sala. E eu acho que na brincadeira os miúdos aprendem muita coisa, não só a parte social, porque têm que se lidar uns com os outros sobre como é que as coisas funcionam. Ui, muito Exatamente. Além de, pronto, todas as outras capacidades, hum, que vão adquirindo. É por isso que eu acho que é importante, até para os Uhum. adultos, brincarmos, mesmo que seja um brincar a sério. Uhum. É por isso que às vezes temos que, porque há uma a palavra às vezes brincar, se fores ao dicionário, ou se fores ao dicionário no Google, fizeres uma pesquisa, por acaso não diz no modo positivo, diz tipo, parece que é um desperdício de tempo. E não é. Não é É porque é o brincar, é o a gente mexer na mão da massa. Se reparares, não sei se já te acontece contigo, se tu estiveres a fazer uma coisa que gostes, o tempo parece que passa depressa, não é? Não, não sei do que estás a falar. Tipo, já, isto também está a chamar para almoçar, ó. Mas isto é a realidade. E quando a gente faz uma coisa que a gente não gosta, porque muitas vezes nós temos que fazer coisas que a gente não gosta, não é verdade? Pronto, isso é a Faz vida. parte, faz parte. Mas parece que o tempo demora muito tempo a passar. Pronto. E então acho que, na minha opinião, quando as crianças e os jovens conseguem conseguem ser eles próprios os autores principais da sua educação, logicamente com os professores e com os pais a orientá-los, Uhum. para tirar o melhor benefício da sua aprendizagem, mas quando são as próprias crianças a serem os autores principais, a controlar o seu processo de aprendizagem, eu acho que tem melhores benefícios, porque, como tudo a gente já falou, cada um aprende de uma maneira diferente. É verdade, sim. E muitas vezes, isto é a realidade, não é? A educação ou as escolas estão preparadas, formatadas para um estilo de aprendizagem, apesar dos professores fazem o melhor que podem, não é? Para É conseguir, verdade. Há professores que realmente se esforçam. esforçam imenso para conseguir Yeah. dar o melhor, pronto, sim, ajudar os alunos a aprender. Exato. A aprender. No entanto, quando tens aquele X tempo e o currículo é aquele, também, coitados, não conseguem fugir muito a isso. Por isso acho que é muito importante. Eu sinceramente vejo, a educação vai mudar muito por causa da situação que estamos. Hum, Espero que sim. eu estou a ver porque, ou seja, estou a ver que as pessoas vão começar a controlar melhor o seu processo de aprendizagem. Hum, Uhum. eu vejo isso, pode não ser agora, mas eu vejo no futuro, que as pessoas podem escolher e podem o seu processo, o tempo que vão levar para aprender, eu vejo Uhum. que isso está a acontecer. E acho que a situação agora por causa do vírus, ou seja, deu tipo um empurrão, tipo, vais, tens que ser, vai ser agora. Pronto. É isso. Tu, como é que, para ti foi fácil adaptar-te? Agora estás a fazer tese, mas no ano passado, hum, ainda não estavas com a tese, ou estavas a fazer tese? Ainda não estavas, pois não? Ainda tinhas É as como se aulas? sim, sim, Pronto. tinha Como é cadeiras. que foi a adaptação a estar tudo online? Porque era presencial. Uh, Para Foi ti, como pessoa, foi foi fácil? Preferes estar presencial? Consegues estar online? Porque é preciso disciplina também. Uma pessoa ter é uma verdade, disciplina para. Ok, não, é tenho que verdade. levar isto a sério. Já porque estou em casa não significa que estou. Como é que foi o Sim, para ti? Para ti, o que é que tu sentiste?
O que é que tiveste que fazer ou adaptar para conseguires tirar o melhor rendimento possível? Epá, Perguntas. no princípio que eu consegui. Olha, vou começar por falar de uma grande vantagem de termos aulas online, que é as aulas são gravadas, normalmente. Agora, esse é o problema, nem todas as disciplinas funcionam da mesma maneira e eu acho que isso é um grande problema. Mas enfim, isso à parte. As aulas são gravadas, portanto eu posso rever as aulas, Pois, o que é muito bom. pois. Isso é espetacular. Para mim, pessoalmente, foi super difícil adaptar-me. Eu sou uma pessoa extremamente social e estar sozinha num quarto com um computador foi complicado. Ainda é, ainda é, foi complicado. E não sei se já me adaptei totalmente a isto. Eu lembro-me de adormecer em aulas. Quase todas. Pá, as primeiras aulas do dia eu adormecia em todas, era certo. Porque eu estava assim, ok, estou a ouvir, e depois tens um computador e só vês um PowerPoint. O teu professor é tipo uma janela tipo super minúscula ali no canto e a voz torna-se monótona. Não estás numa sala Pois. com pessoas à volta e tu facilmente adormeces. E eu não tenho vergonha de dizer isto, porque eu sei, eu tenho a certeza, porque eu já falei com os meus colegas, toda a gente adormecia. Pois não diz nomes. Toda a gente- Pelo menos alguém adormeceu uma vez ou outra. Isso quem nunca? Que é uma coisa que nunca me aconteceu numa aula presencial. Nunca, Pois. nunca. Não, sabes, primeiro, o ecrã é diferente, não é? A gente olhar. Uma coisa também tenho notado que ao dar formações a professores, conseguíamos estar tipo um dia Uhum. a ver formação, logicamente que há o É breaks, ou seja, já. intervalo, né, os almoços, mas consegue-se, mas online, fisicamente e mentalmente, mais de 2 horas É é demais. é cansativo, É, por isso que eu digo, coitados das crianças e jovens se tiverem mais de 2 horas por dia. Entretanto, posso dizer que há um professor, que eu também, ver se ele vem cá, ele está a fazer umas coisas muito engraçadas, ele é do primeiro ciclo, e está a fazer vídeos para os alunos sobre as matérias. isso é tão Está muito fixe. giro, está muito giro. Começou o ano passado, fez isso, começou. Está muito engraçado. Até em certo sentido, ele até me motivou a dar-me outra vez mais coragem para eu fazer os meus vídeos. Eu assim, se ele faz. Não, mas está muito engraçado, porque eu por acaso vou utilizar para o meu filho, para ver se ele aprende. Não, Não, é porque mete, espetacular. aprende de uma maneira interessante. Uhum. E até está no YouTube, os vídeos, Hilário. Eu tenho que ver qual é o nome, acho que é o nome dele. Mas por acaso está muito gente, porque ele também trabalha com os colegas, eles preparam as aulas e depois ele faz os vídeos e filma, está a giro. Muito Ahm, fixe. não, Isso está. dá muito jeito, porque depois a pessoa pode ouvir à sua velocidade, parar, repetir, Exato. pensar sobre as coisas, que é assim que nós aprendemos, é pensar e interiorizar matérias. Logicamente que eles estão depois a falar com os alunos mesmo lá, mas aquilo é interessante porque lá está, o aluno depois pode ir ver, porque há pessoas que trabalham melhor de manhãzinha, há outras pessoas que trabalham melhor à tarde, É há outras à noite. Olha que li uma vez um artigo que falava que os jovens, os teenagers, os jovens, os adolescentes, não trabalham bem de manhãzinha. Precisam, Uhum. não, fisicamente, Eu eles precisam de facilmente entendo isso. Sim, sim. Sim, eles sim. precisam de dormir, porque sabe, há várias etapas. Quando somos bebés, crianças, nós temos que dormir umas certas horas. E é interessante que os adolescentes também precisam, vão precisar, porque estamos a crescer uma fase que a gente dá tipo aquele pulo, não é? E requer muito da nossa energia, tanto mental como fisicamente. Assim, resumidamente, aquilo que eu li já foi há uns anos, eu achei interessante. Olha, viste? E a que horas é que o pessoal começa logo as aulas? Às tantas da Às manhã, 8, coitados. às Ai, 8. ainda me lembro de ter aulas assim muito cedo, ao sábado, minha altura, português, matemática, história, e acho que qual era a outra? Oficinas.
trabalhos oficinais, já não me lembro, Ok. mas foi tipo um sábado. Ai, não, é Nossa, porque acho que havia muitos alunos e tínhamos que dividir assim. Foi, acho que foi qualquer coisa assim. Já foi há tantos anos, mas ainda me lembro, vê lá bem, ainda me lembro. Não, exato. Não, por exemplo, outra coisa que às vezes que estamos a falar sobre isto, hum, sobre as engenharias, as pessoas pensam logo, e tem que se ter, não é? As disciplinas para entrar, que é tipo matemática. As pessoas têm logo tipo matemática, ui! Pensam que é um monstro. monstro. O que eu acho É que, verdade. eu sinceramente acho que, é mais fácil ter boas notas a matemática do que ter na língua portuguesa. Concordo contigo a 100%. Ah, e também, acho que os professores sempre têm, os professores sempre têm influência. Eu lembro-me quando tinha Certo. boas notas a matemática, os professores que eu tinha, eu gostava deles e a maneira deles ensinar. E quando tinha não boas notas a matemática, não tinha aquela conexão com o professor ou com a Uhum. professora, depende. Por Hum. acaso no outro dia, isto há 2 anos, antes desta situação toda a acontecer, estava a Hum. acontecer e parei, pois, porque eu só tinha ouvi, exatamente, ainda não tinha os gêmeos. Pronto, e, parei numa estação de gasolina e encontrei a minha professora de matemática do 7º ano, vê lá bem. E ela se lembrou de mim e eu lembrei-me dela. A professora Teresa. Hum. E foi uma professora que, olha, foi talvez, não, a segunda, a minha primeira que eu gostei imenso, tanto de matemática como das línguas, foi da primeira classe, foi da 4ª classe, a professora Irã. E depois a seguir foi ela no 7º ano de matemática, fez-me gostar imenso de matemática. E também depois Uhum. o professor a seguir no 8º ano foi o professor Manuel, e depois o professor, no 10º ano o professor João. Vê bem como é que a gente se lembra dos nomes, passando 20 e tais para cima, números para cima, e lembramos bem. Por acaso estou com curiosidade a ver se eu consigo apanhá-los no Facebook. Nem todos têm Facebook. E depois também a Manda tentar só lembrar de últimos nomes. Olhe, se acaso estiverem aí e estão-me a ouvir, se me lembrarem de mim como vossa aluna, eu estou no Facebook também, Instagram, Ana Raquel Silva. deixem comentário. Agradeço imenso por todos os vossos esforços que fizeram para nos ensinar. Por acaso até tínhamos uma turmas engraçadas. Como é que foi a tua experiência com a matemática? Olha, uma montanha russa. É a melhor maneira que eu tenho. Tive altos e tive baixos. Que é, lá está, isto leva-me ao ponto pelo qual eu adoro matemática. Ponto número 1 é que é uma coisa que, se tu trabalhares, consegues os resultados. E é tão simples como isso. Eu já cheguei a ter 20, 18, 19 a matemática, como cheguei a ter negativas tão baixas que eu não me vou pronunciar sobre elas aqui em público. E então, e como é que os teus pais lidaram com essas negativas? Porque ouvi Olha, dizer que eles foram professores de matemática. sim, é verdade. Os meus pais foram professores de matemática quando vivíamos em Cabo Verde. E, e eles sempre gostaram imenso de matemática e mesmo apesar disso, de eu ter todo o ambiente propício para criar assim um mini gênio de matemática, uma pessoa super apaixonada por matemática, tive alturas em que gostei de matemática e outras alturas em que detestava matemática. Uhum. E basicamente o meu sucesso baseava-se no empenho que eu dava ao teste. Se eu fazia os exercícios e estudava, tinha boas notas, se não, não tinha. E como é que os meus pais lidavam com as más notas? Olha, eu tenho muita sorte. Tenho muita sorte com os pais que tenho, a sério que tenho. Eles motivavam e também puxavam por mim no sentido de, olha, tentavam-me ensinar que as nossas ações têm consequências no futuro. O que nós fazemos hoje vai se refletir daqui a 5, 10, 15 anos. E eles faziam-me perguntas que induziam a reflexão, do género: o que é que tu queres? Onde é que tu queres estar daqui a 5, 10 anos? O que é que queres fazer? Blá, blá, blá. Bem, se queres fazer isto, hoje tens que
viver à altura do teu potencial, ou seja, eles também mostravam que, foram eles que me ensinaram que a matemática não é uma questão de pouco ou muita inteligência, ou seja, era basicamente, miúda, trabalha, faz os exercícios, estuda para o teste, e se praticares estes exercícios, vais tirar uma boa nota. Uhum. E eles ensinavam-me tudo o que eu tinha dúvidas, Uhum. eles ajudavam-me, portanto eu tive todo o apoio impecável para poder ter boas notas a matemática. Agora há pessoas que sim, que eu vejo que os professores não são os melhores, e tens razão. Os professores fazem a diferença. Se não te identificares com o professor, ou se houver assim alguma falha na comunicação, as pessoas desmotivam-se com a matemática, e depois nem toda a gente tem pais que já foram professores de matemática e que podem dar explicações em casa. Pois. Portanto, aí sim cria-se essa concepção que eu acho errada, de que a matemática é um monstro, que Não, porque isso não é. porque isso até às vezes na televisão dá-se essa ideia tipo, ai meu Deus, a matemática é muito. E depois as pessoas já vão com definições, como é que dizemos, com aquela mentalidade pré-definida, não é? Conceitos, não é? Têm estigmas e preconceitos com Exato. E matemática. depois na Eu realidade. lembro-me de ver desenhos animados, não sei se alguma vez te aconteceu, mas eu lembro-me de ver desenhos animados em que retratavam a matemática como se fosse um bicho de 7 cabeças, uma coisa horrível, Pois. numa má luz. E o pior é que nem sequer no fim do episódio chegaram a alguma conclusão construtiva. Não, continuam a ser. Pois, isso aí dificulta, exatamente. Agora há muita coisa, agora até, e lá está, no YouTube já existe muitos canais, até canais feitos por pais, muito engraçados, porque até vejo com o meu filho, ou para aprender o inglês ou o português, apesar do português há menos coisas do português do Brasil. Do inglês há muita coisa, né? A matemática, sobre ciências, experiências. É engraçado, basta a pessoa depois ir pesquisar, encontra coisas engraçadas e até como aplicar ou como comunicar à criança. Porque uma coisa é a gente falar com um adulto e a nossa linguagem. Não é? É tipo do adulto, outra coisa é explicar o mesmo conceito que explicamos a um adulto, a uma criança, temos que, digamos, pôr no lugar da criança para explicar a ela, para ela depois entender. Pronto, não, mas há coisas engraçadas. Olha, É Cláudia, verdade. a gente se calhar ficava aqui o resto do dia todo. Depois vais começar a pensar de uma atividade que achas engraçada, porque como tu deste aulas de robótica e de game develop, a experiência que tiveste antes da gente acabar, a experiência que tiveste como professora, e tanto robótica e como game develop, o que é que tu achaste? Estavas à espera? Achaste que era mais difícil? Ou, não é questão de ser difícil. O que é que tu achaste e o que é que tu aprendeste com essa experiência também? Uau, aprendi mais do que ensinei, certamente, sem dúvida. Eu lembro-me da primeira vez que entrei no Oeiras International School, e foi a primeira vez que dei uma aula sozinha de robótica. Tu não estavas ali? Eu lembro-me de estar rodeada por cerca de 15 miúdos de várias idades, diferentes nacionalidades. Epá, e eu lembro-me de pensar: onde é que eu me fui meter? Quando eu fiquei sozinha com aqueles miúdos na sala, eu disse: onde é que eu me fui meter? É só isto que eu me lembro. Mas correu bem, correu bem. Porque ele Mas depois, eu quando eu. tentei imitar-te o melhor possível, porque eu lembrava-me de como tu fazias as coisas. Tu foste uma excelente mentora, levaste-me contigo a 1001 aulas, portanto eu disse: olha, em caso de dúvida, imita a Raquel. Vá. Não, correu bem, porque depois eles queriam-te a ti. E eu, vocês agora querem a ela. Caso, Não. olha, Não. foi uma experiência extremamente gratificante. Eu ainda hoje tenho saudades dos miúdos, lembro-me deles, passámos por momentos espetaculares. Eu aprendi como ser educadora de robótica ao dar aulas, não é?
fui aprendendo à medida que fui dando, e foi extremamente gratificante poder ajudar miúdos a ultrapassar certos desafios, porque há bocadinho estavas a falar sobre como as crianças aprendem a brincar e é muito importante para a estrutura social delas, certo? Exato. E essas aulas foram extremamente importantes para isso. Porquê? Porque reunia vários miúdos, como eu mencionei antes, de diferentes idades, diferentes turmas e diferentes culturas. E as estruturas das aulas funcionavam à base de teamwork, ou seja, projetos de grupo. E isso ajudava aqueles miúdos que, se calhar, fora das aulas eram mais tímidos ou passavam os intervalos sozinhos porque não eram os mais populares ou por outra razão qualquer, não é? Ajudava-os a terem alguma integração social e depois também isso depois transpunha-se para fora da sala, porque eles depois criavam lá laços e que os ajudava depois nos intervalos seguintes. E isso acho que foi uma coisa muito bonita, poder trabalhar nesse projeto. E acho que sim, esta é a minha resposta final, o trabalho de equipa entre os miúdos e a maneira como os ajudou. E agora vou-te dizer, o facto de teres dado aulas aos miúdos, vê lá se eu estou certa, ajudou-te ou não a trabalhar em equipa, teres que saber comunicar com eles, isso pode vir a retirar para o teu futuro trabalho, ou seja, numa empresa. Aquilo que eu digo é, quando às vezes tem equipas, em relação até à First League, às vezes eu digo assim, a experiência que Sim. tu tens aqui, ter que saber orientar uma equipa, ensinar e trabalhar, isso depois no Sim. teu futuro, ou seja, numa empresa, se tu conseguiste lidar com miúdos, estás a ver, não é? Com diferentes idades, diferentes culturas, então quando for, já vais com um caminho, com uma estrutura, digamos como se diz, com uma bagagem para uma empresa e tens que saber lidar com várias pessoas, não é? Ou até mesmo de várias culturas, porque aqui em Portugal até são Exato. várias culturas. Não é? Diz lá se isto vai ou não vai te ajudar a estares numa empresa a ter o facto de teres te ensinado crianças. Olha, vai-me ajudar na vida inteira e sem dúvida que sim, vai-me ajudar na minha vida profissional numa empresa. E já agora, só para ajudar a pintar o quadro, para quem não está muito familiarizado com o mundo da FLL e com o mundo das aulas da robótica e etc., funcionava da seguinte maneira: tínhamos diferentes grupos de miúdos, certo? E os grupos eram feitos de maneira espontânea, com alguma ajuda do educador. E dentro do mesmo grupo tu tinhas miúdos de diferentes idades e diferentes culturas. E aquilo era uma espécie de microempresa, porque dentro deste grupo os miúdos organizavam-se, sabiam quem é que era o melhor para programar, quem era o melhor para fazer o design do robô, quem era o melhor para encontrar as peças, porque isso por si só já era um bom trabalho, encontrar as peças, não é? E descobrir qual é a melhor peça para se conseguir concretizar esse objetivo, certo? Foi espetacular poder ver como é que eles se organizavam entre si, portanto, eles dentro dessas microempresas já havia assim muita comunicação e depois o meu papel era conseguir guiá-los. E claro que me ajudou, porque eu consegui ver que eu não posso falar com esta empresa da mesma maneira que falo com a outra. Não dá, porque eles organizavam-se de maneiras completamente diferentes, tinham ritmos de trabalho diferentes, tinham motivações diferentes, tudo era completamente diferente, era um mundo diferente em cada um desses mini-grupos. Portanto, isso ajudou-me bastante, forçou-me a arranjar diferentes maneiras de comunicar, passar a mensagem e também de motivar a que fizessem um trabalho. E gerir conflitos também, não é? E os miúdos não são tão diferentes dos adultos, vou já dizer. Vou já dizer. Já disse, quem não concorda, não concorda. Está gravado! Corta, passa. A gente depois faz assim um corte para brincar. Cláudia, muito obrigada. Espero que tenhas um dia maravilhoso e que a gente vai continuar a fazer as nossas gravações, nossos episódios. Vai pensando que eu vou pedir, vai pensando numa atividade interessante
para os jovens fazer lá em casa, para ver se a gente mete o pessoal a trabalhar em casa, a fazer coisas engraçadas. E até à próxima. Muito obrigada por tudo, Até à obrigada ao próxima. pessoal. Muito obrigada ao pessoal lá em casa. Lá em Beijo casa, grande. lá em casa ou estão a Posso conduzir. mandar beijinhos lá para casa? Manda beijinhos. Estou a brincar. Era só aquela frase que eu sempre ouvi as pessoas a dizerem na televisão e agora senti os 15 minutos de fama a tocarem. E disse, vou dizer. Olha, Só para ter como é. Mas exatamente. no fundo não quero mandar beijinhos para ninguém. Exatamente. Não, muito obrigada por tudo, obrigada aí em casa. Já sabem, podem, quem estiver a ver no YouTube, like, subscreva e partilhe com os outros para que nós consigamos chegar a mais pessoas e até que eu consiga convencer outros, venham aqui ao canal para serem entrevistados. Muito obrigada por Exatamente. tudo, beijinhos e abraços e até breve. Agora, Beijos.